Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje nós vamos falar sobre um tema bem relevante, um tema que eu tenho certeza já passou pela sua vida, caso não, logo chegará. O tema é TCC. E para isso, convidei a professora Tânia Agostinho, que faz parte do grupo de professores aí que atende aos nossos alunos do curso de graduação e principalmente de pós-graduação. Professora Tânia Agostinho, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto, estou à disposição. Ok, a professora Tânia, ela trabalha diretamente com os alunos de pós-graduação e atende ali toda a questão do TCC, do seu artigo final. Então esse programa é especial para você, aluno de pós-graduação à distância, na metodologia ou modalidade, como queira, à distância do Grupo Uninter. É fundamental que você assista e repasse isso para os seus colegas a fim de tirar dúvidas futuras. Você vai ganhar tempo com isso. Para vocês terem uma ideia, a professora Tânia está se dedicando exclusivamente a essa atividade. Ela tem como formação principal letras, é graduada em letras. Ela é especialista em metodologia do ensino de línguas estrangeiras pela UTF-PR. A UTF-PR, que é o antigo Cefet. É especialista também em formação de docentes e tutores na metodologia na modalidade EAD. E atualmente é mestranda em Linguagem e Identidade pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, professora, vou nesses próximos 30 minutos aqui tentar passar para a professora as principais dúvidas que nós recebemos em relação à questão do TCC. O que é o TCC? O que significa? O que representa esse artigo? Como que funciona isso? A princípio, então, TCC, né, é uma sigla que determina trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, ele tem como principal objetivo fazer com que o aluno, no final do seu curso de graduação ou de pós, mais precisamente de pós, que é o nosso foco aqui, concluir, fechar o seu curso com um artigo ou uma monografia, escolhendo algum tema que seja relevante e que esteja relacionado aos conteúdos que ele viu durante o seu curso. Então, dependendo da instituição, o TCC pode ser elaborado, como eu já disse, em formato de artigo científico ou de monografia. Isso vai depender da determinação da coordenação e do plano de curso, enfim, daquilo que está previsto no PPC. Tanto uma quanto outra forma é aceita pelo MEC. Ok, a professora destacou que no nosso caso, do Grupo Uninter, pós-graduação à distância, temos então como determinação formato TCC artigo. Isso, no Grupo Uninter a determinação é que seja artigo científico. Então vamos tentar focar um pouquinho mais nessa questão do artigo, até para o aluno ficar bem claro, mas para aquelas pessoas que não fazem pós-graduação conosco, vale lembrar que outros formatos então são permitidos. Exato. E não tem nada errado. Na minha aqui é um projeto, na minha é uma monografia. Não, tudo isso é TCC. Ok. Lembrando que essa entrevista estará disponível para você na TV Uninter, no YouTube, e estará disponível no www.tendenciamercado.com.br, vai aparecer embaixo da sua tela. Os contatos com os coordenadores, né? Cada área no Grupo Uninter tem uma coordenação específica de TCC, então vai aparecendo para você ali no decorrer do programa. E nas redes sociais, o @Aquiles Júnior, que é a Chile Júnior, você fala diretamente com esse programa. Lembrando também que no Twitter, nas redes sociais, através do Twitter, nós temos também o @VagasLegais, que é onde nós divulgamos oportunidades de emprego. Então é interessante você participar aí, né, nas vários canais que nós temos. Dando sequência a essa questão do TCC, tá? Como escolher o tema do TCC? O aluno terminou os seus créditos, as suas disciplinas, são 14 disciplinas. Sim. Ele terminou as 14 disciplinas e ele tem o TCC dele. Como que ele escolhe o tema? Em algum momento alguém indica um tema? Existe alguma linha de pesquisa? Ele busca onde essa informação? Ele escolhe aleatoriamente? Como que funciona? Sim. Nosso grupo está dividido em áreas, né? A área educacional, a área empresarial, a área de gestão pública e a área de engenharia. Cada área tem uma forma diferente de trabalhar, vamos dizer assim. A área educacional, por exemplo, indica a linha de pesquisa e alguns temas para que o aluno escolha.
Já, por exemplo, na área de gestão pública e jurídica, a qual eu estou ligada, nós não indicamos temas específicos ou linhas de pesquisa. O que nós orientamos aos nossos alunos é que eles escolham temas que sejam pertinentes àqueles conteúdos que foram trabalhados durante o seu curso. Ou seja, o tema escolhido deve estar relacionado àquilo que ele estudou durante o curso de pós-graduação para que ele seja adequado à conclusão do curso. Então, se o aluno fez, por exemplo, aquele MBA em marketing político, das 14 disciplinas, ele escolhe alguma que tem uma identidade maior, que ele gostou, que afinal ele vai ter que pesquisar mais sobre essa disciplina, e propõe isso para o seu orientador. Exato, ele vai fazer. Na realidade, a gente tem, como o nosso TCC é tudo feito através do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o aluno tem a opção de fazer um projeto e postar para que o seu orientador dê a devolutiva e diga se ele está indo na direção correta ou ele pode colocar diretamente um esboço do seu TCC para a primeira orientação e saber também se ele está adequado ou não dentro dos conteúdos. O orientador, na primeira devolutiva, vai verificar se aquele tema escolhido está realmente adequado e vai dar as indicações para o aluno. Ok, vale lembrar, a professora destacou, mas é sempre bom identificar isso. A professora representa aqui a supervisão da Escola de Gestão Pública e Jurídica. Política e Jurídica, isso. Mas no decorrer da entrevista, como eu já disse, vai aparecer embaixo da tela para o aluno os e-mails das outras áreas. Certo. É basicamente isso que a professora está falando, com algumas características específicas. Isso, exatamente. Na realidade, o formato do TCC é o mesmo para todas as áreas. Existem algumas especificidades que são distintas, né? Então, cada setor vai fazer de acordo com as suas necessidades e com os cursos que ministra, mas o formato geral é o mesmo. Então, se o aluno que está assistindo agora, ele faz lá na célula empresarial, ou na logística, ou do meio ambiente, qualquer outro curso, ele assiste essa entrevista e vai ter uma noção bem interessante de como funciona o processo TCC. Sim, com certeza. As dúvidas eventuais, ele entra em contato via e-mail, daí específico. Exatamente com a supervisão do setor de TCC, que aí vai dar maiores detalhes para o aluno. Muito bem. Eu destaco aqui algumas dúvidas também que surgiram, né? Essas dúvidas geralmente nós recebemos aí no dia a dia, né, dos alunos. Quais as metodologias de pesquisas que podem ser seguidas? E a pergunta que não se cala, o aluno pode realizar pesquisas com seres humanos? Como que ele deve proceder? Certo, então a primeira parte da sua pergunta. O aluno pode escolher a metodologia de revisão bibliográfica, aquela onde ele vai verificar os livros já publicados a respeito do assunto, os autores mais renomados, e vai fazer essa revisão bibliográfica. Ou ele pode também optar por uma pesquisa de campo, por um estudo de caso, vai depender muito do curso que ele está realizando e do tema que ele escolheu, certo? Agora, o importante é que... Desculpa a sua segunda pergunta. A segunda pergunta é se nós podemos realizar pesquisas com seres humanos. Seres humanos. O importante é que ele saiba que se ele escolher uma pesquisa de campo, ele vai ter que fazer pesquisa com seres humanos, normalmente, né? E essa pesquisa com seres humanos precisa ser autorizada pelo Comitê de Ética da instituição e deve ser cadastrada na plataforma Brasil. Certo? Por que isso? Porque para que o seu artigo depois possa ser publicado, ele tem que ter essa autorização, certo? Então, assim, se o aluno tiver ideia em realizar uma pesquisa de campo, o primeiro passo é fazer um projeto, nesse caso ele precisa fazer o projeto, postar na plataforma Brasil e pedir orientação ao Comitê de Ética da instituição. Todos esses passos estão descritos no manual de orientações que fica disponível na página inicial do TCC de disciplinas de TCC de todas as áreas. O formato é sempre o mesmo. Ok. Caso essa informação, por exemplo, você queira receber um pouco mais, né, de informação em relação a isso, você pode entrar em contato diretamente no tccppjead@uninter.com. Esse e-mail cai diretamente à professora Tânia, tá? Pode mandar e-mail à vontade, madrugada, ela responde sábados e domingos, tá tudo perfeito, né, professora? Mentira, de segunda a sexta ela dá a resposta para você de forma imediata. Aqui a professora falou sobre a revisão bibliográfica, tá? Geralmente os alunos falam assim, tá, mas de onde que eu tiro essa revisão bibliográfica? Eu imagino que ele possa pedir essa orientação para o seu orientador, né? Uma relação de livros. Ele pode pedir que o seu orientador indique em quais sites e em quais
autores, ele pode buscar informações mais confiáveis, né? Quais são os autores mais renomados, porque geralmente quando o trabalho é revisão bibliográfica, ele já tem, é um tema que já foi tratado por outros autores, então ele vai encontrar bastante temas, bastante artigos em sites, livros publicados, então para ele vai ser, entre aspas, mais fácil consultar, o que não significa que o aluno não tenha que fazer as suas conclusões, as suas considerações e não tenha que estruturar o seu próprio artigo. É interessante, eu falo por experiência como aluno, né, no caso de pós-graduação. Eu pego as minhas referências, encaminho para o meu orientador, ver se ele tem o aval do meu orientador, né? Um outro caminho interessante seria o aluno ter acesso ao PPC, porque ele tem acesso ao projeto do curso, sim, né, sim. no polo, e ele pode buscar diretamente no PPC ali as referências que são usadas em cada disciplina. Durante as disciplinas, exatamente. Uma situação bem interessante que eu tenho observado como orientador de TCC também, como aluno, eu estou nas duas pontas nesse momento da minha vida, mas é interessante, eu utilizo bastante as redes sociais. Eu falo para os alunos o seguinte, o Twitter, por exemplo, eu gosto muito do Twitter, né? Algumas pessoas gostam mais de Facebook, outras pessoas do Instagram, LinkedIn e tal, mas nesse momento eu tenho utilizado muito o Twitter. Por quê? Muitas vezes eu estou elaborando um artigo, escrevendo um artigo para algum congresso, alguma coisa, e eu tenho lá uma relação de autores, principalmente autores brasileiros, nacionais. E esses autores têm Twitter. Então você vai lá no Google, joga Twitter do fulano de tal, e você fala diretamente com o autor. Então, ao invés de eu pegar o livro de 200 páginas e procurar em 200 páginas o assunto específico, eu faço a pergunta direto para o autor. Então ele fala, olha, no meu livro, na página da 40 a 43, tem uma informação bem relevante sobre isso que você quer. Ah, mas não são todos que respondem. Se você pedir para 5, 6, 2, 3 respondem. Eles utilizam muito. Geralmente o autor, o escritor, é uma pessoa muito ligada na comunicação. Então ele gosta de passar esse tipo de informação. E tem funcionado bastante. Eu vou direto no autor do livro específico. Isso é uma dica bem interessante. Bem bacana. Bem bacana. Eu faço bastante isso. Porque o pessoal pensa, mas no Twitter o pessoal só coloca ali, estou indo, partiu festinha, partiu jantar, partiu balada. Não é só isso o Twitter, tem outras finalidades. Você, logicamente, pode utilizar para partir para onde você quiser. Só que você pode utilizar como uma ferramenta bem interessante. Dando sequência, né, tem mais uma pergunta aqui, a professora comentou, mas é legal ressaltar, há necessidade de elaboração de um projeto de pesquisa específico? Então, vai depender muito daquilo que o aluno vai fazer, qual a metodologia ele vai seguir. Como eu frisei, se ele for fazer pesquisa de campo, ele tem que realizar esse projeto e postar para que ele seja até aprovado pelo Comitê de Ética e possa dar seguimento. Agora, se o aluno for fazer um artigo de revisão bibliográfica, já não há tanta necessidade. Agora, vai depender muito de como o aluno se sente na forma que ele vai construir o seu trabalho, certo? Porque muitos alunos ficam indecisos, ficam inseguros e preferem ter uma devolutiva sobre o tema escolhido, sobre a metodologia que vai ser usada, os autores que vão ser consultados. Então, se o aluno se sentir inseguro, ele pode sim realizar esse projeto, postar e aguardar a devolutiva do orientador. Mas vale lembrar que se ele vai elaborar primeiro um projeto, o ideal é que ele faça isso logo no início do período, para que tenha tempo hábil do professor dar a devolutiva e poder orientá-lo de forma adequada. Perfeito. Uma outra coisa que a professora mencionou que é muito importante, a questão da publicação, né? Sim. Se o aluno, por exemplo, fica um tempo lá, são 3 meses o prazo? Nas turmas atuais são 3 meses. 3 meses. Então ele vai tirar 3 meses para produzir um artigo. Logicamente que eu imagino que o aluno vai pensar no seu artigo durante o curso. Não vai deixar para os últimos 3 meses, não fica meio apertado. Sim, mesmo porque, desculpe interromper, professor, porque hoje nós temos a metodologia científica, que é uma disciplina separada do TCC, antes do início do período do TCC. Por isso que o período hoje é de 3 meses, porque ele tem a disciplina de metodologia científica, que vai dar bastante embasamento para ele fazer essas coisas. Que vai ensinar tudo isso que nós estamos falando. Vai ensinar tudo isso que nós estamos falando. Nessa disciplina ele vai ter como construir um artigo, como realizar a sua pesquisa, quais são as metodologias mais indicadas, né? Como fazer uma revisão bibliográfica, como consultar as normas da BNT. Então, tudo isso ele vai ter na metodologia científica. Então, aí, a partir desse momento, ele já pode começar a pensar, ou até antes, qual o tema que ele vai escolher. Muito bem. A questão da publicação, para ficar bem claro, eu particularmente tenho, quando eu oriento alguns artigos e eles se destacam, eu entro em contato com o aluno e verifico se ele tem interesse na publicação desse artigo nas revistas acadêmicas. Mas por que publicar? A publicação é muito interessante, além de ser bacana para você mostrar para o teu pai, para tua mãe, que você teve um artigo publicado, é muito
eles vão ficar muito orgulhosos de você, tenho certeza, mas é muito legal para quem pretende entrar na área acadêmica. Então, se você que está assistindo o programa agora pretende terminar a sua pós-graduação, né, a sua especialização, em qualquer área, e pretende se tornar um professor, um pesquisador, um concurso, alguma coisa nessa área acadêmica, é interessante ter publicação. Então, assim, eu realmente ressalto isso para os alunos, quando o artigo está bem interessante, como diria minha mãe, dá uma dosinha, sabe? De você pegar aqueles artigos bons, tirou ali o conceito, o certificado fica pronto, engaveta o artigo e só. Né? É interessante porque buscar... você tem que divulgar para a comunidade, né? Para aqueles que têm interesse no artigo, tema, né? Então, é a função do artigo, para que toda a comunidade possa ler e tomar conhecimento. Então, assim, se você está pensando em entrar nessa área acadêmica, é aí que uma outra dica bem interessante nesse sentido. Fale com o seu orientador, diretamente com a professora Tânia, pergunte, mas, poxa, como é que eu faço para publicar? Um caminho bem interessante é via professora Tânia e também via seu orientador. Aí ele faz lá a revisão adequada, muitas vezes tem que fazer uma adequação para as normas da revista, muitas vezes, né? Mas isso depois que o seu artigo foi aprovado em banca, entrevista, no caso a professora vai explicar sobre isso. Depois que passar todo esse processo, está ali pós-graduado, certificado bonitinho, você pode mandar para publicação, submeter para uma publicação. Não é certeza, no caso, que será publicado, mas você pode fazer a submissão. É bem interessante, mas é um passo além. Isso não é obrigatório, tá? Que fique bem claro. Não é obrigatório, né, professora? Não é obrigatório para quem que seja quer. publicado. Aqui, como já disse, dá dosinha de pegar umas coisas bacanas. Tem as trabalhos pessoas... muito bons, né, com pesquisas excelentes que merecem ser divulgadas. E no artigo, na elaboração do artigo, da pesquisa do artigo para TCC, o aluno vai encontrar artigos que foram publicados que servirão como embasamento para ele. Então, ele pode tornar-se um embasador dos próximos artigos. Claro, com certeza. Tenho certeza que sua mãe vai ficar muito orgulhosa de você se você fizer isso. Confie em mim, é verdade. Bom, vamos lá. Onde que eu encontro os modelos e as informações sobre a formatação do trabalho, aí especificamente para esse aluno de pós-graduação EAD? Certo. Como eu já citei anteriormente, nós temos um link relativo à disciplina de TCC, que é disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem ao final do curso, quando o aluno estiver cursando as suas 2 últimas disciplinas conteudistas. Dentro desse link, na página inicial, o aluno vai ter várias informações, tanto pertinentes às datas, né, aos prazos de entrega, enfim, de devolutivos, quanto à formatação, modelo do artigo, qual o número de páginas, porque eles têm muitas essas dúvidas, né? Número de páginas, qual é a fonte que eu devo usar, tamanho da fonte, enfim, todas essas informações, assim como ele vai ter também o acesso ao manual de orientação de TCC, que foi elaborado pelo Grupo Uninter e é adotado por todos os setores e está embasado nas normas da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que nós todos temos que seguir, porque para que um artigo seja considerado científico, um artigo acadêmico, ele tem que seguir essas normas. Então, o aluno vai ter acesso a tudo isso na página inicial da disciplina de TCC no AVA. Mas ele tem acesso a isso a partir do término da 14ª disciplina ou desde o início? Desde o início das 2 últimas disciplinas conteudistas. Porque já para antecipar todo esse processo. Isso, o link é liberado juntamente com essas 2 últimas disciplinas. Então, a grande lance, a grande sacada é o aluno iniciar o quanto antes. Lógico, a orientação são os 3 meses, mas ele pode, juntamente com material de metodologia científica, que é uma disciplina, ele pode ir dando corpo para o seu artigo. Exatamente, porque assim, quando o período de elaboração e postagem tiver início, ele já vai ter pelo menos um esboço, uma ideia do que ele vai fazer, qual tema ele vai trabalhar, quais autores ele pretende consultar, tudo isso é importante no momento que ele fizer a primeira postagem. Muito bem. Bom, quando e como o TCC será disponibilizado para esse aluno? Em que momento específico? Tá, exatamente como nós acabamos de falar, no momento que as 2 últimas disciplinas estiverem disponíveis para o aluno no AVA, vai ser disponibilizado um link específico denominado TCC turma 2014-04, por exemplo, né, a turma a qual o aluno está inserido, ao qual ele pertence, e aí a partir desse momento ele vai ter todas as informações no AVA. E o prazo para elaboração e postagem final são aqueles 3 meses? São os 3 meses. Por isso que é importante que o aluno tenha já pelo menos um esboço do que ele vai fazer. Porque se o aluno deixar para o último mês, claro, até dá tempo em 3 meses, mas ele vai correr bastante, né? Sim, vai ficar um pouco apertado, vamos dizer assim,
o prazo, né? Aí ele pode até dizer, ah, mas eu não tive tempo, eu trabalho. Todo mundo tem as suas tarefas, né? A gente sabe que todo mundo tem inúmeras atribuições no nosso dia a dia. Por isso, quanto antes você puder dar início ao tema, ao início ao seu trabalho, escolher, começar a pensar e pesquisar, melhor. Perfeito. O professor falou a questão do tempo, né? Agora há pouco eu falei, a professora estará disponível, inclusive, sábados e domingos? Não, porque ela está fazendo mestrado. Sábado e domingo ela tem que fazer um mestrado, exatamente, né? Mas é verdade. Fora as orientações de TCC, que eu também faço para o curso de Letras e Pedagogia. Então, o que acontece, gente? Falando bem sério para você, elabore uma organização em relação ao seu tempo. Logicamente que o aluno que procura um curso à distância, porque ele já tem uma característica específica de uma falta de disponibilidade de ir para até a sala de aula, ou pela localização, ou pelo trabalho. São vários fatores. Então, o curso ele existe para esse fim. Mas é fundamental em um curso à distância que você organize o seu tempo, a sua agenda, sabe? Imprima ali o seu calendário, o seu cronograma, né? Deixe na sua mesa, coloque do lado da sua cama e verifique lá, bom, hoje eu tenho essa atividade, eu tenho a prova eu posso fazer em casa, eu tenho a prova que faço no polo, qual é o momento que eu tenho que estudar para essa ou aquela disciplina, que momento que eu vou assistir essas aulas, as aulas são gravadas no nosso estúdio, né? Tem um formato todo feito para aquelas pessoas que optaram para isso, só que não adianta apenas fazer a matrícula e fazer a prova, obviamente que não vai dar certo. Tem um material de apoio que o aluno necessariamente tem que ler sobre aquela disciplina para poder elaborar ali a sua atividade, né? Então, muito mais, eu imagino, do que no curso presencial, eu atuo das duas pontas, no presencial e no EAD, mas muito mais no presencial, o aluno da educação à distância tem que ser mais metódico em relação aos seus prazos. Sim, organizar o seu tempo, enfim, quando ele vai estudar, quais disciplinas ele vai estudar hoje, ele tem que ter essa autonomia e saber que ele é o responsável, gerenciar o seu tempo, exatamente. Porque sendo no presencial, o aluno faltou, no dia ele chega, professora Tânia, eu faltei ontem porque meu trabalho, o que foi passado na sala, a professora fez um teste, uma prova, posso fazer, ou seja, existe essa proximidade. Na educação à distância, como é tudo via sistema, o prazo acaba fechando, o sistema vai fechar, aí somente aquelas questões legais, né, de atestado, aí se torna uma coisa um pouquinho mais trabalhosa para os dois lados. Com certeza. Enfim. Bom, é uma pergunta bem interessante que nós recebemos sempre, essa questão do orientador. O aluno escolhe, é designado, como que é feita essa definição de orientação para o aluno de TCC, nesses 3 meses que ele tem direito? Então, como você mesmo citou, professor Aquiles, como nós estamos trabalhando com um curso à distância, as características dos nossos cursos são distintas daquela dos cursos presenciais. Num curso presencial, o aluno tem contato com os professores e pode escolher, de acordo com o tema, o professor mais adequado para orientá-lo. No curso à distância, esse procedimento é um pouco distinto. A instituição é quem vai determinar quem será o seu orientador. Por quê? Porque o orientador vai ser escolhido de acordo com a sua formação, né, as suas características, e ele vai ser determinado. Bom, aquele aluno, por exemplo, está fazendo um MBA em marketing político. Então, quem será o professor orientador daquele aluno? O professor Aquiles, né, que tem a expertise na área, né? Então, será a instituição quem vai determinar esse orientador e não o aluno que vai escolhê-lo. Então, é por afinidade, né? Nesse caso específico do marketing político, além de ser uma área que eu sou encantado, eu tenho uma afinidade com essa área. Se fosse na área jurídica, nós teríamos aí os professores... com a formação na área e com a expertise. Existe um rol de professores, colaboradores, mestres e doutores, porque até o MEC exige, né? Tem que cumprir esse critério. Então, é muito bem feito em relação a isso. Feito isso, esse contato, então eu estou lá, estou fazendo o curso de administração de cidades, gerência de cidades, por exemplo, estou em Londrina fazendo, terminei, minha 14ª, está liberado lá para postagem, o que eu faço? Procuro o polo, mando e-mail para a professora, posto de imediato, como é que eu fico sabendo em relação ao meu orientador? No primeiro retorno que eu recebo o nome do meu orientador, como que funciona isso? Certo. Esses procedimentos são os seguintes, a partir do momento que a disciplina estiver liberada no AVA, o aluno já pode começar a acessar e ler as orientações e os prazos. É importante frisar que ele vai ter prazos para postagem e devolutiva. Ele vai postar o seu trabalho, receber a devolutiva do seu orientador em torno de 15 dias.
Depois ele vai ter mais 15 dias para fazer os ajustes solicitados e postar novamente o trabalho. Vale lembrar que o aluno tem direito a 3 orientações. Então, quanto mais cedo ele postar a sua primeira versão do trabalho, mais cedo ele vai receber orientação e mais tempo ele vai ter para fazer os ajustes. Porque muitos alunos deixam para postar a versão do seu trabalho, a primeira versão, no final do prazo. Aí não há tempo hábil para que o orientador dê a devolutiva, solicite ajustes e o aluno poste novamente, porque o sistema fecha, ele tem uma data. Então o aluno tem que acompanhar isso através do AVA, porque ele não vai receber avisos do professor, olha, já postei a sua devolutiva, olha lá. Tem que monitorar. Ele tem que monitorar através do AVA, mesmo porque o contato entre orientando e orientador é somente através do AVA. Não haverá contato nem por telefone, nem por e-mail. Ok. Bom, vamos lá. Sobre a defesa, o aluno fez as disciplinas, terminou o artigo, passou pelas 3 orientações, postou, teve todo o contato com o seu orientador, tirou suas dúvidas, tudo certo, o orientador passa uma nota e fala assim, está apto para banca, está apto para defesa. Como que funciona esse processo de defesa? É banca, é entrevista, como que o aluno procede, como que funciona? Certo. O processo de defesa do TCC, porque o TCC está dividido em 2 partes, né? O TCC escrito, que é essa parte a qual nós estamos nos referindo, que ele posta no AVA. Quando ele receber a avaliação final e receber a nota mínima 7 ou superior para poder ser aprovado, ele será encaminhado para a defesa. A defesa pode ser feita em formato de banca ou em formato de entrevista. Atualmente, o Grupo Ninter está adotando o formato de entrevista, mas essa liberação é feita pelo pessoal da supervisão de TCC, quando o professor orientador informa, esse aluno está aprovado, pode liberar. Aí nós fazemos a liberação dentro do sistema e o setor de gestão de bancas de defesa, né, faz uma postagem semanalmente de uma lista de alunos que já estão liberados para essa entrevista. Essa lista é atualizada toda semana, entendeu? E daí ele recebe isso via e-mail ou via AVA? Não, o aluno não recebe. Quem recebe é o polo. Então, o que o aluno deve fazer? Ele deve aguardar alguns dias. Geralmente eu peço para os orientadores lá do nosso setor colocar uma mensagem para o aluno, aguarde em torno de 15 dias úteis e depois entre em contato com o seu polo. Por quê? Porque é o tempo que nós temos para que o professor mande a planilha para nós com todos os dados do TCC, nós façamos a liberação e o setor de gestão de bancas faça a atualização da listagem. A partir desse momento, o polo vai consultar essa listagem e verificar se o nome do aluno já está incluído, né, inserido nessa listagem. A partir desse momento, já pode agendar a entrevista. Muito bem, tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, agora está ficando bem mais claro, né? Vale lembrar, então, que durante a entrevista apareceu, vai continuar aparecendo para você ali, os e-mails por áreas. Então, o e-mail que eu destaquei da tccppjad@uninter.com é o da professora Tânia. Todas as informações, como eu já disse, ressalto, veja que nós falamos e ressaltamos os temas mais importantes. Ela representa a Escola de Gestão Pública e Jurídica, mas as normas elas equivalem a todas, com algumas características específicas. Daí a necessidade de você entrar diretamente em contato via e-mail, de acordo com os contatos que aparecem, com os endereços que aparecem para você. Professor, uma última pergunta que não quer calar, tá? Fiz a defesa, fiz a entrevista. Quanto tempo demora para pegar meu certificado? Porque eu preciso do certificado. Sim, é assim. Caso eu passe, né? Claro, porque como nós falamos, o TCC é dividido em 2 partes. Você é aprovado na parte escrita, você tem que ser também aprovado na sua defesa. A partir desse momento, o polo deve enviar ao setor de gestão de bancas a ata da defesa do seu TCC, para que as notas sejam lançadas. Porque as notas do TCC, tanto escrito quanto da defesa, só serão lançadas no momento que nós tivermos as 2 notas, porque é calculado uma média, né? Então, a partir do momento do lançamento dessas notas, a secretaria já pode colocar o status da sua matrícula como concluinte e, a partir desse momento, elaborar o certificado. O certificado demora de 30 a 60 dias, vai depender muito de quanto tempo o polo também vai demorar para mandar essa ata da defesa. Muito bem. Bom, a maioria dos polos já estão até instruídas em relação a essa agilidade. Sim, agilizar. E aí mesmo, por exemplo, se o aluno precisar de alguma declaração de que concluiu, de que já fez tudo, ele também pode solicitar isso através do portal único em taxas e serviços. Ele imprime essa declaração e apresenta até que o seu certificado chegue.
É uma boa, porque muitas vezes o aluno terminou e precisa imediatamente para uma promoção, para uma divulgação, uma comprovação, né? A partir do momento que o seu status já estiver concluinte, ele já pode solicitar essa declaração. Muito bem. Bem, esse foi o Tendência e Mercado especial do mês, né? Nós temos o programa semanalmente e a cada mês nós destinamos aí um tema específico para sanar as dúvidas dos nossos alunos, principalmente nesse caso TCC. Professora Tânia, obrigado pela presença, foi bem bacana, espero que tenha sido bem relevante para todos. Acredito que sim, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição sempre que precisar. Ok, não é fácil encontrar uma agenda da professora, né? Encaixar para que a gente possa explorar ali 30 minutos de informação válida para a sua formação. Ok? Fique com Deus, nos encontramos na próxima semana. Não esqueça, gentileza gera gentileza. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.